Qual que é a diferença da manifestação que vocês fizeram no Paço para a manifestação que aconteceu no 8 de janeiro, né? Porque isso é considerado um crime, né? Tá, não é nem invenção, né? Tá lá na Constituição, no Código Penal. Só endossando o que o Rico tá falando, ele queria falar do, acredito que seja isso, né? A gente sempre conversa sobre o assunto. Quando fala-se de direita e bolsonarismo, não sei se é o que ele pensa, mas eu vejo da seguinte forma. Eu e outras pessoas também. Ou quem é historiador, ou é sociólogo, né? Alguém da área. Ou nós mesmos, né? Sempre existiu a direita no Brasil, né? Uma direita liberal, uma direita conservadora, né? Vamos dar um exemplo aqui. Antes do fenômeno do bolsonarismo, né? A gente tinha aquela dualidade, PT e PSDB. Né? Fernando Henrique, depois tivemos o Aécio. Do meu ponto de vista, era uma falsa direita, que os dois corriam junto, né? Do meu ponto de vista, mas enfim, continua. Então, para mim, a principal diferença dessa direita, ou a direita clássica com o bolsonarismo, é que o bolsonarismo ele ataca a questão das instituições. Elas realmente estão em crise, elas não são exatamente aquilo que elas vieram propor. A democracia, ela não... Na verdade, se for ver mesmo, muitas pessoas acham que ela nunca cumpriu suas promessas, ela não existe de fato, né? Não existe democracia nem liberdade, para começar, antes de liberdade de expressão. Enfim, ela não é uma tipo de direita que queria, por exemplo, derrubar o STF, que queria instaurar uma ditadura militar, para daí ter só o presidente, você ter, às vezes, nem congresso, como acontece em muitos países. A gente tem a Hungria, a gente tem um exemplo totalmente diferente, né? A gente tem um cara de direita muito próximo do que seria o bolsonarismo na Hungria, e a gente tem o Maduro na Venezuela, né? Ambos ampliaram o judiciário para botar só juiz que queria, eles não acabaram com o STF deles, para eles terem o controle jurídico de tudo que eles querem fazer. Sim. Isso foca a oposição, tanto que eles estão no poder há muito tempo, você não consegue ter um candidato diferente, né? Sim. Aí vem a minha pergunta para você, porque você falou uma coisa legal, que eu vi que você é bem ponderado, né? Quando você fala do Perugini, dos outros governos, não é aquele cara assim, ó, eu odeio, eu sou contra, vou sempre falar mal porque eu tenho que marcar a posição de oposição, Eu né? fiz campanha do lado do irmão do Perugini. Ah, que legal. Aguinaldo Perugini, abraço. Ah, tá. Ele era o vice do Meira, né? Meira, Isso, é. E aí a minha pergunta antes disso, quando você fala do passo, que tiver esse cuidado de não depredar esse espaço e tudo mais, aí eu queria fazer a pergunta sobre a questão já da anistia para você, já aproveitando o seu ensejo daqui, de que você é uma pessoa política enquanto cidadão e também com pretensões aí que você já teve, não sei se vai continuar ou não, a ação parlamentar. Qual que é a diferença da manifestação que vocês fizeram no Paço para a manifestação que aconteceu no 8 de janeiro? Eu queria saber se você apoiou toda a depredação que teve, tudo que aconteceu lá, e os presos que estão até hoje, né? Porque isso é considerado um crime, né? Não é nem invenção, né? Tá lá na Constituição, no Código Penal. Eu queria saber a diferença, a sua preocupação de você. Temos vídeos provando que a gente não veio para depredar, a resposta da guarda foi violenta, agressiva. E como é que você vê a diferença desse movimento de vocês para o movimento de 8 de janeiro? Vamos começar falando do 8 de janeiro. O que eu vi no 8 de janeiro? Eu vi pessoas indignadas porque o Bolsonaro tinha perdido, pessoas desiludidas ali, né, achando que agora no governo Lula, como a gente está caminhando aí para uma crise financeira, né? Então o pessoal ficou desesperado, falou assim, agora o Lula vai fundar o país mesmo. Então eles ficaram indignados. E eu acho que eles caíram numa armadilha, né? No meu ponto de vista, eles caíram numa armadilha. Por exemplo, aquela Débora, que ela é daqui, se não me engano, é aqui de Limeira, ela é pertinho da gente aqui. A mulher escreveu lá, perdeu o mané numa estátua lá do STF. 14 anos de prisão, que desproporcional. Sendo que com água e sabão, você tira o que ela pichou. E se ela tivesse que ser condenada, porque ela realmente pichou, que fosse por pichação. Qual é a pena de pichação? Prestar serviço para a comunidade, dar uma cesta básica? Agora, 14 anos, eu não vejo justiça nisso. Deus me livre, não quero nem falar do STF, mas eu vejo vingança. Eu tô vendo vingança. Né? Não tô vendo justiça, não tá proporcional. Então, que Deus abençoe os ministros da Suprema Corte também, não quero falar deles, que esses caras aí são poderosos demais. E qual é a diferença do nosso? Então, o 8 de janeiro eram pessoas indignadas que caíram numa armadilha e partiram para a depredação, que, no meu ponto de vista, é errado. Devem pagar pelo que fez, mas não com penas do jeito que tá. 14 anos de prisão, 17 anos de prisão, e não individualizou a pena, ou seja, colocou todo mundo, né, não tá respeitando o devido processo legal, cada um deve responder pelo que exatamente ele fez, não, colocou todo mundo no mesmo pacote e falou assim, toma, né? Nós aqui em Hortolândia fomos totalmente diferentes, nós em momento algum houve-se
da nossa parte ou de alguém que estava lá, pelo menos eu não vi isso, falando, vamos quebrar, vamos tacar as cadeiras, né? De forma nenhuma. E se tivesse isso, eu era o primeiro a sair fora, porque isso, do meu ponto de vista, não é inteligente protestar dessa forma, quebrando as coisas, porque depois vai sair do nosso próprio bolso. Você mesmo não tava lá, né? Aonde? No 8 de janeiro? Não tava, não tava. Teve convite pra excursão aí, não? Não tava, não tenho nada a ver com esse povo do 8 de janeiro. Não tenho nada a ver com esse povo do 8 de janeiro. Eu apoio que seja colocado penas brandas neles, porque eles não merecem 14 anos de prisão, porque eles foram apenas vândalos. E os financiadores, você é a favor de ter pena mais dura? Financiadores do 8 de janeiro? Agora nas investigações, nas conversas de Telegram e tudo mais que foram... Eu não tô por dentro desses financiadores, não posso responder isso. Se houve financiadores, bancaram o busão, todo mundo ok, lá. Financiou a galera pra poder vandalizar, mas não pra tomar, como estão dizendo, dar o golpe. Até agora eles não entraram ainda no processo, vão entrar, né? Primeiro viram os peixes pequenos. Mas descobrindo os empresários, sei lá, quem foi esses caras. Então, se eles financiou pra quê? Pra poder um pessoal que foi pra lá, indignado, e vandalizou. Então eles não financiaram o golpe, né? Como tá dizendo que deu um golpe com tentativa. Velhinha, com bíblia na mão, dá o golpe sem arma, sem soldado, sem nada. Como é que vai dar golpe? Sem tanque na rua, sem o apoio do exército. O Bolsonaro nem estava no país, ele estava nos Estados Unidos. Certo. Então, eu acho que... Mas você sabe que isso aí pode ser um álibi, né? Por exemplo, eu contrato alguém pra estar minha esposa, eu não vou estar ali na casa. Pode ser, pode ser. Suspeito, mas tudo bem. Não tiro a sua razão disso, mas ele não estava aqui, né? Ele era a principal liderança, ele deveria estar aqui. Se ele era o líder do golpe, né? Do suposto golpe que o pessoal fala, ele deveria estar aqui. Mas essa questão aí... É muito polarizada. Eu não sou a favor da pena que a galera tá colocando lá no pessoal, principalmente a Débora, que tem 2 filhinhos. Ó, me perdoa se eu estiver passando um pouco do tempo, mas assim, aquele deputado lá, o Glauber, que tá sendo caçado porque ele agrediu o cara do MBL. Ele veio filmar ele lá. Ele levou os filhinhos, ele tá fazendo greve de fome e dormiu lá no negócio de ética lá. Dormiu lá na Câmara dos Deputados. E aí ele levou o filhinho dele pra poder ir lá ver ele. Parece que não sei se ele tem um ou mais filhos. Ou seja, o filho dele tá sofrendo porque não tá tendo pai em casa, porque o pai tá ali precisando fazer greve de fome pra poder chamar a atenção. E ele não teve compaixão da Débora, que tem 2 filhinhos. Ele não teve compaixão da Débora, que tem 2 filhinhos. E ele tá contra a anistia, né? Anistiar esse povo... que foi lá vandalizar em Brasília, é ter compaixão, é ter misericórdia, né? Então, assim, o Brasil precisa de mais amor no coração, né? Não sair prendendo a torta direita. A gente vê aí traficantes sendo soltos, né? Pessoas assassinam. Eu nem sei qual é a pena de um assassinato, mas eu não sei se você deve que é 20 anos, mas com bom comportamento a pessoa sai antes. Eu acho que é 20, eu não tenho que pesquisar depois, não sei essa informação exata. Mas, enfim, parece que o que eles fizeram lá no dia 8 de janeiro é o pior dos crimes do Brasil, né? Então, assim, não tô passando pano para vandalismo, não sou a favor de vandalismo. Se algum dos nossos lá, hoje mesmo na Câmara eu tava falando, hoje a guarda tava, todo dia que a gente vai na Câmara, a guarda vai. Hoje a guarda não foi. Por quê? Porque os vereadores viram que a gente não é vândalo. Não tem necessidade de colocar a guarda aqui. A guarda pode estar aí guardando o patrimônio da cidade em outro lugar, trazendo segurança para Hortolândia aí, enquanto a gente está aqui votando. Porque o pessoal que tá vendo aqui não é vândalo. A gente não é desse time aí de quebrar. Se tiver alguém exaltado, eu tô fora. Entendeu? Se tiver alguém exaltado, não caio fora, porque eu não sou disso aí não. Entendeu? Olá, esse vídeo que você acabou de assistir é um corte de uma live que nós fizemos no podcast Corredor Metropolitano. Quer assistir esse vídeo na íntegra? Então acesse o link na descrição desse vídeo. Aproveito também e convido você a se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhar esse vídeo com os amigos.